que é que acontece? O que é que acontece? O Locrovis, exatamente ele, o Locrovis debateu com Gustavo Machado. Vamos ver qual foi. Qual foi a do debate? Bota, Maxwell, bota. Soviética, elas são moldadas durante a Revolução, né, nos primeiros anos, e as consequências vão ser colhidas ao longo das décadas, né? Sim. Mas, de forma geral... Nosso Jorge mandou R$5. Queria mandar um áudio, mas já estou bebo igual um gamba. Deixa pra próxima, kkkk. É o nosso Jorge. É o nosso Jorge. Volta, Maxwell, volta. O Jorge já tá pra lá de Bagdá. Eu acho que é isso. Então a gente vê essa centralização de poder e a repressão interna além da externa. A externa foi grande, mas... Olha aí, Lacronte tá aí no chat. Essa eu mandei benzaço, Lacronte. Mas a interna também é presente. E sem contar que a tcheca, que é a polícia secreta... A tcheca? Era lá. Calma. Calma lá. Pra que isso, filho? Nem começou ainda o corte. Nem começou o corte. Para com isso. Realizou uma série de execuções sumárias de caráter sem julgamento nos primeiros anos ali da Revolução, enfim, então também são movimentos dissidentes, né? Especialmente socialistas revolucionários, mencheviques, que são internos e também foram reprimidos. Então, Gustavo, sua pergunta? Queria pedir para você manter em silêncio. NDA e tal, aconteceu. É o viés. Tá. Eu vou... Pergunta 2 minutos, tá, Machado? Tá, vou remeter algumas coisas rapidinho que ele falou antes. Remete, Machado, remete. Porra, Gustavo Machado remetendo em Laconte. Puta merda. Bota, Maxwell. Essa minha pergunta vai ser mais rápida, na verdade. Vai lá. Primeiro, de forma alguma, O cara é a cara do Zod, pô. O bagulho é louco. Revolução de Outubro se assemelha à intentona. Na verdade, a Revolução de Outubro, existe essa tese historiográfica de que ela assemelha à intentona, pelo fato de que o apoio popular era tão massivo, que pode ser visto na votação dos soviets, por exemplo, que ela conseguiu ser feita basicamente sem precisar de nenhum embate direto. É exatamente o contrário. Tanto que 3 meses antes, em julho, os bolcheviques seguraram um processo revolucionário em São Petersburgo, por exemplo, porque eles conseguiriam tomar o poder em São Petersburgo, mas ainda não tinha força suficiente na Rússia para dar cabo ao desenvolvimento do processo. Então, na verdade, ela se dá para o apoio popular ali. Ele era tão massivo que praticamente não foi necessário nenhuma reação. Tá? Mas a questão que eu quero mencionar é o seguinte, o que eu acho que é uma das mais fortes evidências dessa caracterização que nós, teórica e histórica, enquanto marxistas, temos, é o enorme fracasso dos governos progressistas, por assim dizer, em todas essas últimas décadas. Como eu falei, a coisa teve algum gás lá no pós-Segunda Guerra, pelas razões que eu já expliquei. Plano Marshall, com reconstrução a partir da guerra, toda uma situação específica foi colocada, que inclusive coloca esse país como dominantes, em certo sentido, dentro dessa hierarquia mundial. Mas pergunta, Gustavo. Vai, Gustavo. Pô, 3 minutos para tu perguntar. Valores de fora. Agora, o que nós temos nas últimas décadas é um verdadeiro... uma verdadeira colapso da social-democracia a nível mundial, no sentido de fracasso dos seus governos. Aqui na América Latina, já que você mencionou muito o caso brasileiro, por exemplo, nós tivemos entre 1998 e 2016, na enorme maioria dos países, predomínio desses governos chamados de progressistas, que não conseguiram fazer nenhuma mudança estrutural no país, nos respectivos países, nesses períodos, saíram... Cada dos R$5 mandou R$6,66. A pergunta que não quer calar, Maxwell botou ou não botou? Botou ou botava? Calma. Bota aí pra nós ver botando seu botador. Opa, calma lá. Calma lá. Olha aqui, o Lacronte tá aqui, ó. Tomei não, Gustavo é muito bom, mas eu fui preparado. Será, Lacronte? Desmoralizados, inclusive, favorecendo e fomentando aí a ascensão. Samuel Tagan mandou R$5. Quer que eu te dê um prêmio por fazer seu trabalho? Primeiramente vai tratar seu déficit de atenção, depois fale comigo. Mas olha, esse excomungadinho... Brastemp 2 Portas mandou R$5. Samuel Samantou com o carregamento de fumo paraguaio que encomendou de Olinda responde WPP. Não. Peraí. Por favor. Da ultradireita. E mais pior do que isso.
As possibilidades que o capitalismo oferece são tão limitadas, mas tão limitadas, que hoje a maioria desses governos sequer tem qualquer proposta que movimente o Ó, Gustavo, qual que é a tua pergunta, Gustavo? Cara, isso é muito bom, cara, mas pelo amor de Deus, cara, qual que é a tua pergunta, pelo amor de Deus? por assim dizer, as mentes e corações. Então, hoje se assenta basicamente na ideia de um mal menor, de ganhar tempo, né? A última eleição do Lula, ou em vários outros, de ganhar tempo, a total ausência de propostas. Governos como o Lula foram eleitos basicamente em torno do anti-bolsonarismo, do que em propostas afirmativas e positivas, do qual as pessoas abraçaram e levaram adiante, mostrando que me parece E qual é a tua pergunta? o extremo limite dessas políticas aí. Ah, Letícia, Samuel não dá mais uma boa noite pra gente na live. Pô, Letícia, não fala isso. Não fala isso. Tá ligado? Ô, Gustavo, pelo amor de Deus, Gustavo, pergunta logo, Gustavo. No mundo e particularmente na América Latina no período mais recente. Loconte. Mas que pergunta foi essa, cara? Bom, eu acho interessante, assim, a gente não teve mortes na Revolução de Outubro, sem querer ficar retrocedendo, mas enfim, justamente porque não teve muita participação popular, pelo menos não na escala que a gente teve em fevereiro. Tanto é que a Sheila Fitzpatrick ela vai falar que em outubro as pessoas continuavam o dia a dia delas e tal, e o que aconteceu foi que os bolcheviques ocuparam os palácios do governo e por isso teve poucas mortes, né? E o Kerensky fugiu, ele foi se... Kerensky barata? O meu DJ? Não, pô. Se tu estiver falando do meu DJ Kerensky barata, ele não é homem de fugir. Ele não é homem de fugir. Agora, eu não sei porque Kerensky barata estaria na Revolução Russa, né? Teria que perguntar pra ele. Agora eu queria saber qual que foi a pergunta, porque eu não vi pergunta nenhuma. Eu não vi pergunta nenhuma. Pô. O Gustavo não fez nenhuma pergunta, pô. Puta se merda. reorganizar depois. Enfim, eu acho que falta evidência material para você afirmar que está tendo um colapso nas sociais-democracias. Primeiro que é um resultado... Falta evidência material de que você tá tendo um colapso. Querido. 30 milhões de pessoas sem saneamento básico. Falta evidência material. Porra, bicho, aí... Ô, Locroves! Puta merda! Locroves, desculpa me falar. Loconte. Pô, cara, desculpa, cara. Eu acho você um fofo, querido, mas aí tu falar que falta evidência material, porque, gente, no Brasil tem 30 milhões de pessoas que não tem saneamento básico. Porra! Onde é que tu tá vivendo, Locroves? Pelo amor de Deus. Volta, Maxwell, volta. muito diverso, né, e amplo, então a gente vê países com crescimento de IDH, países com crescimento de expectativa de vida. Ninguém come. E o que é que eu vou fazer com o IDH? Vou levar pra casa? Vai dar. Não pode falar. Não... E o que é que eu vou fazer com o IDH? Vou levar pra minha casa? O Rubão. O Zé Wá tem 20 bilionários. E o que é que eu vou fazer com o bilionário? O que é que eu vou fazer com o bilionário? Vou levar pra casa. Vou levar pra casa? Vai dar o cu pra mim? Vai dar o cu. Não pode. Olha, depois a live do. Olha aí. Amigo do Andreso mandou Peraí, 5 pô. reais. Não é possível. Samuel, eu quero saber Pera se lá. você vem mesmo pra festa do Olho d'Água da Bica. E se Ih, vier, do Olho d'Água se da vem até Bica, pagando rapaz. promessa. Sai fora. Olha, gente, aí a live vai ficar pra maior de 18 anos, essa porra aí. Puta merda, olha aí, cara. E o que eu vou fazer com o IDH? Vou levar pra casa? Evidência de que? Social-democracia de que? Outros em queda, né, é algo muito, não é aliás, é heterogêneo, né, não é homogêneo, então são vários perfis diferentes e tal, e isso reside especialmente nas instituições de cada país, nas políticas econômicas e nas decisões. Mas de uma forma geral, acho que o mais próximo que está de um colapso é a Argentina do Milei. De resto, sim, o governo Lula muito fraco, mas está longe de um colapso. A Boric no Chile, fraco pra caramba, mas longe de um colapso. A Alemanha, acho que o Scholz está lá ainda, a Alemanha está passando por uns maus bocados, mas assim, ainda é um dos PIB per capita mais altos do mundo, uma renda gigantesca, uma democracia parlamentar muito consolidada, então eu não consigo enxergar materialidade nesse colapso. Porra, tu não consegue enxergar matéria. É porque a gente tá tão imerso no colapso que a gente acha que o colapso, por exemplo, é tranquilo, entendeu? A gente tá tão imerso no colapso que a gente olha pra uma pessoa dormindo na rua e a gente faz. Não, é isso. É a vida como ela é. A gente tá tão imerso na desigualdade que a gente vê coisas absurdas e de repente a gente faz de conta que não tá acontecendo nada.
Ou sequer a gente percebe aquilo como uma coisa problemática. A gente está tão imerso numa desigualdade tão profunda e tão ridiculamente trágica que a gente vê uma criança na rua pedindo esmola na frente do sinal, uma criança, e a gente fala assim, faz parte. Aí essa figura vem a público dizer que não vê nada de material para afirmar que há um colapso nesse modelo. Gente, desculpa. Desculpa. Não é possível. A gente não tá vivendo em colapso. Peraí, cara. Não é possível, pô. Vamos lá. Volta, Locrovis, volta. Me parece realmente uma vontade que isso aconteça, mas não tem evidência para isso. A guerra da Ucrânia, de fato, deu uma fragilizada na Europa, mas ainda assim o surgimento da extrema-direita, que é um ponto interessante e realmente precisa ser verificável, mas ainda representa uma parcela mínima do... Cara, eu quero muito saber quem é essa Samira Neri. Cara, Samira Neri. Samuel, eu comprei um cogumelo alucinógeno com você e nada de chegar ainda. Que você comprou cogumelo o quê? Sai fora, cara. Congresso... Uma... Jati Mamãe mandou 5 reais. Ah, já te mamei, olha Samuel, aí. para de acelerar, homem. Tu quer pergunta rápida? Chama o cara pro debate, seu frouxo. Opa, calma lá. Calma lá. Parcela mínima dos parlamentos, nada que assim chegue próximo de se assemelhar, por exemplo, ao contexto da Revolução Russa ou que seja a Revolução Chinesa, muito distante, né? A gente não tem uma guerra generalizada, estruturas de governos abaladas. A gente não tem estrutura de governo abalada? Gente, ele não viveu o 8 de janeiro. A gente não tem nenhuma guerra. Ele não tá vendo a quantidade de populações negras mortas cotidianamente pela polícia em São Paulo. A gente não tem nenhum projeto de higienização. Você não tá vendo o que está acontecendo com a Cracolândia em São Paulo? Que o prefeito da capital, o governador do estado, estão colocando as pessoas dentro de ônibus, enviando para os interior. Ele não tá vendo isso? Isso tem um nome, gente. Higienização social. Isso já aconteceu. E continua acontecendo no Brasil. Toda vez que eu olho, Olha aí, Dark Cinnamon. toda vez que eu chamo, Eita, caralho. Samuel, quais frutas você gosta? Curte abacaxi? eu penso em lhe dar. Muito pesado, Muito O pesado. meu Opa! Que é... Não. Que é isso? 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 Peraí, gente. Peraí. Desse jeito não. Pelo amor de Deus. Insegurança social, né? Então, num sentido micro, né? E eu acho que essa é uma dificuldade, de uma forma geral, do marxismo, né? Que é analisar o contexto macro. Então, no contexto micro, beleza, a gente pode estar... Isso é um problema do marxismo, na verdade, não. Eu acho que a fragilidade do marxismo é você não considerar o pequeno contexto. Eu acho que essa é a fragilidade do marxismo. Porque é um método objetivista. Se está disposto a compreender relações de poder em grande escala, a partir de estruturas que se montam, é um método objetivista, não localiza a subjetividade. Então não desce para o micro, então não é. Então tá completamente equivocado o que você está falando, com todo respeito. Tá até passando por algumas dificuldades. Só que quando a gente vê o contexto macro, de 100, 200 anos, segue para uma evolução. Uma evolução lenta, uma evolução dolorosa, mas uma evolução, e como eu disse, acho que não tem evidência material desse colapso da social-democracia ou colapso do bem-estar social. Não tem evidência... Locrovis. Alguns baques, né, mas está longe de ser um colapso. Certo. Machado. Então vamos lá, vamos para o contexto macro então. Primeiro lugar, estagnação do PIB de longo alcance. A Europa, inclusive, a ascensão do neoliberalismo lá atrás e agora se dá diante de sucessivos governos que, embora com a bandeira Gente, vamos curtir a live. Tem 322 pessoas aí. Vamos curtir na live, tá certo? do Estado de Bem-Estar Social e com essas coisas todas, a única coisa que eles conseguiram fazer foi política monetária. Na prática, inclusive, gerou as inúmeras frases que fizeram sucesso na Europa na época de que, ora, se é para votar na esquerda ou na direita... Fala, Samuel. Cara, eu tô com duas dúvidas aqui, cara. A primeira é... Ele é jabô,
Xalala. O Gustavo está certo, não está certo. Xalala. A outra se a Soraya dá chance pra latir. Opa! Oh, não, filho. Gente. Ele é Jabô. Não, Xalala. peraí. Vou tirar a música da live. Ambos fazem governo na direita, Vou então tirar. vamos votar na direita, que foi o que aconteceu muito nos anos 90. Mitterrand, no início, tentou fazer algumas coisinhas que remetiam ao estado de bem-estar social antigo e logo retrocedeu por causa de índices de inflação e coisas dessa natureza. Para mim, tendo uma razão última bastante clara. Ou seja, os espaços reservados para o Estado, eles vão se tornando cada vez mais reduzidos no que diz respeito a políticas sociais de qualquer natureza, porque o Estado tem que servir a um capitalismo que tem dificuldade enorme de conseguir se expandir. Hoje, quando eu falo colapso, é uma forma de dizer realmente que a social-democracia ainda está lá, mas ela está lá numa profunda crise, ou seja, se a gente tem que analisar um movimento do processo, né, e não a fotografia do momento. Então, se você pegar hoje o PT no Brasil, ele é um partido grande, está no governo, é o presidente. Agora, o PT hoje tem a mesma força que ele tinha 15 anos atrás, tem o mesmo respaldo popular, eu penso que está muitíssimo longe disso. A ascensão da ultradireita, na minha opinião, não é nenhum detalhe, e se nós pegarmos, por exemplo, na Europa, em todo esse processo, a Europa descende na divisão internacional do trabalho de maneira assim, brutal. A participação que ela tem hoje, ela é bastante reduzida. Gente, quanto é que tá o jogo do Cruzeiro aí, hein? Alguém me informa? Comparada com o que foi antes, se for comparar a Europa com o Brasil, não, eles ainda são uma potência. Ficou para trás nas últimas transformações tecnológicas que existiram. 2-1, tá vencendo o Cruzeiro? De maior 7-0? peso, né, na divisão internacional do trabalho. E 23-47. Hugo, eu vou te tirar da live. Ô, teu excomungado, não é um jogo de basquete não, cara. É um jogo de futebol. Eu vou te tirar da live, tá? E hoje vive uma crise sem precedentes na história recente. E se a gente olhar a Europa em projeção, os principais economistas hoje analisam que a Europa vai deixar de ser o que ela representou no mundo no último século, no próximo período histórico, se não houver uma reversão desse processo, que não há nenhum indício claro que vai acontecer. O mundo se polarizando cada vez mais aí entre China e Estados Unidos. Né? Então, é um colapso no sentido de que a social-democracia foi, por exemplo, na América Latina, hegemônica em todo esse período, e hoje ela está em crise em todos esses lugares. Onde ela não está, ela está no poder, está em crise. E no caso da Europa, então, a virada ela é ainda mais drástica. Né? O Gustavo, o bico de viúva dele é de respeito. Eu vou te tirar da live, tá? Vou te tirar da live, tá certo? Em torno disso, a gente tem o quê? Índices econômicos baixíssimos, crescimento do PIB abaixo do crescimento populacional, ou muito próximo do crescimento populacional em todo esse período. Deterioração das condições de trabalho bastante generalizadas, na América Latina com bastante força, mas na Europa também. Então, todos os indicadores que você pega apontam não só para a deterioração dos índices sociais, mas também para o abalo daquilo que foi os elementos que caracterizavam o estado de bem-estar social. Tá 0-0 o jogo, tão suave. Do qual não se há mais conquistas, só há perdas. E motivo, o Estado cada vez mais tem que servir o capital. O Estado cada vez mais tem que servir, seja um mecanismo de endividamento, de estímulos às empresas de lá que estão bastante decadentes e tentando reagir, e cada vez mais pode servir a qualquer interesse de qualquer natureza social, como na Europa aconteceu durante um bom tempo. Olha aí. Gustavo Machado, filho. Gustavão Machado. Tá ligado? Gustavão Machado. Exatamente. Caralho, velho, Cru faz uma live de 2h30, velho. Como é que pode? Inscrito assassino mandou 5 reais. Quando será a troca de tiros de inscritos? Gostaria de comparecer, sobretudo se o Lacron te confirmar presença. Sai fora. Sai fora. Moleque, a Crow faz uma live de 2h30. Então, só que o que aconteceu? Acho que a gente podia ver só uma partezinha, hein? Só uma partezinha do vídeo do Luigi. Aliás, do vídeo do Mamãe Falei respondendo o Luigi. Porque o vídeo inteiro é chato, mas tem uma parte que ele chama o Luigi para debate. Pode ser? Pode ser.
Vamos ver. Masculinistas, como quando o homem caça o mamute, é esse o pique do Mamãe Falei respondendo a Sardá. Não, porque se a gente estiver no Canadá e aparecer um urso, imagina que eu tenho uma vaca, imagina que aparece um urso, imagina que um jacaré brota no Pantanal, e aí? E aí? Se bem que o jacaré ia ser mais plausível do que eu tô no Canadá e aparece um urso. Puta que pariu, né, Olha, mas na Austrália aparece muito animal do nada, né? mano? Puta que pariu. Oi, sem peruca? Fui pego de surpresa, foi mesmo. Oi, Franceline. Oi, Franceline. Cadê ela? Vai reagir? Pior que ele começa o vídeo Cadê? falando de chamar pro debate de brincadeira, mas ele não se aguenta e chama o Luigi pro debate de verdade. Cadê o vídeo? Procura esse link, Jéssica? Qual o link? Cadê? Não, você que abriu live durante a live do Mao Zedong. Que o Nando Moura desapareceu, né? Aonde está Nando Moura? Será que finalmente ele se aposentou? Eu, no lugar dele... É o seguinte, cara, eu já falei várias vezes, o Luigi, ele me lembra muito o baterista do Rage Against the Machine. Ô, Léo, põe uma foto que ele tá parecido aí, cara. Esse negócio de... Nossa. E qual que é a sua proposta para uma população mais marginalizada Cara, é o seguinte, em primeiro lugar, socialmente? eu acho que tem de se... Empreendedorismo e diminuir imposto. Muito boa a sua resposta, Luigi. Ela mostra exatamente como você é um cara que estigmatiza as pessoas que pensam diferente de você. Empreendedorismo é dos impostos. Você, cara, né? Você sabe muito bem, né, que a galera do MBL não é... Ah, gente, olha, eu queria muito dar... uma das pessoas que eu não gostaria de dar atenção na internet era pra esse cara, ó. Porque eu acho, assim... muito me preocupa o fato dessa pessoa ainda ter tanta relevância na internet depois de tudo aquilo que aconteceu. Se esse rapaz tivesse... E bota Maxwell, e vamos apostar na Latina Bet do Samuel. E bota Maxwell, e vamos apostar na Latina Bet de Samuel. Ai! Olha aqui, Gabi Martires, invisibilizando mulheres, tira o live pix da cara de Crow. Peraí. Irmã, não fala isso. Irmã, não fala isso. Todo mundo sabe que nessa live, mulher tem vez e voz. Querida, essa sua música foi ridícula. Não. Como é que eu tiro isso aqui, gente? Que eu chamo, Não. toda vez Não é possível, que cara. eu peço, Não, ô Dark Cinema, peraí. ele dá o meu cu. Não, Dark Cinema, peraí, mulher. Depois a live tá restrita aí de idade, pô. Peraí, pô. Por favor. Peraí, galera. Calma lá. Não vamos esticar a corda. Gente, então, a gente tá terminando a live agora, tá certo? Porque amanhã é segunda-feira, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que dormir direitinho, pá, bagulho louco. Vai sair corte hoje ainda, tá bom? Hoje vai sair corte. Hoje. Então estejam atentos. Tá certo? Queria agradecer a todos vocês. Ah, e amanhã, mais um dia, não é mesmo?